Bom dia, galerinha. Então, assim, estamos de volta, né? Graças a Deus. De uma forma um pouco diferente, né? O mais importante é que estamos bem. Então, assim, a gente vai começar as nossas aulas, né, de matemática essa semana com o estudo dos ângulos, tá? E o que são ângulos, na verdade? Vamos ver no decorrer da aula que ângulo é uma figura geométrica formada por dois segmentos de reta e um vértice. Então, vamos lá continuar comigo? Então, continuando. Então, assim, antes de nós começarmos o nosso estudo propriamente sobre ângulos, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre retas. Na verdade, o que de retas? A classificação das retas. Como é que elas se classificam? Elas se classificam em três tipos. Segmento de reta, semi-reta e reta, conforme seguindo. O que é um segmento de reta? É algo que tem começo e tem fim, conforme o exemplo. Tem começo, aqui o vértice representado pela bolinha azul no começo, e tem um outro vértice também representado pela outra bolinha azul aqui no final, significando dizer que tem começo e tem fim. A semi-reta é algo que tem começo, mas não tem fim, conforme segue o exemplo a seguir. É algo que tem começo, ponto de partida é essa bolinha azul que a gente chama de vértice, né? E não tem fim. Por não ter fim, a gente representa por uma seta aqui no final, ó. Indica que continua, ou seja, que vai continuar, que é infinito. Já a reta, ela não tem começo e não tem fim, conforme segue o exemplo. Tá aqui uma reta. Qual é a diferença das demais? Que ela não tem começo, ou seja, não tem um vértice inicial. Ela já começa aqui, ó, com uma setinha, significa dizer que ela continua à esquerda, assim como também ela continua à direita. Ou seja, ela é infinita para ambos os sentidos. E fica aí, sempre que vocês ouvirem falar em vértice e origem, ambos estão se referindo à mesma situação, à mesma coisa, tá? E então, falando de ângulo, né? Para que a gente possa realmente começar a falar de ângulo, eu gostaria de mostrar para vocês alguns exemplos de como é que a gente faz para identificar essa figura no nosso dia a dia. Onde que nós podemos encontrá-la no nosso dia a dia? Então, aqui a gente vai com o nosso primeiro exemplo, né? Nós temos aí uma asa delta, e com essa asa delta, a gente está vendo que podemos formar um ângulo com as duas extremidades, as duas retas, né? E o bico dela. Quando a gente junta essas duas extremidades e o vértice da asa delta, a distância entre uma extremidade e outra é o ângulo dessa figura. Como segundo exemplo, agora a gente vai ver um ângulo formado pela vela de um veleiro. Está aí o veleiro. Foram destacadas duas retas sobre a sua vela, né? Essas duas retas a gente vai dizer que na verdade não são retas, são semi-retas, né? E a distância entre essas duas semi-retas vai ser o ângulo, tá? Então aí o nosso segundo exemplo de ângulo no nosso dia a dia. E aqui o nosso terceiro e último exemplo são os ângulos formados pelo encontro entre os segmentos facilmente encontrados no nosso dia a dia. Observe bem a figura, ó, algo bem pertencente ao nosso cotidiano, né? Passarelas, pontes, escadarias, conforme eu destaquei aí na figura. Nós temos aí dois segmentos de reta e a distância entre eles, ó, ali na ponte, nós temos o ângulo formado. Na escadaria também, o outro ângulo formado. Então, fica aí construído no nosso dia a dia, né? Bem apresentado aí para vocês a nossa ideia de como encontrar ângulos no nosso cotidiano. Então, agora vamos construir a nossa definição geométrica do que se trata realmente de ângulo. É a reunião de duas semi-retas com a mesma origem. Destacado aí na figura, nós temos duas semi-retas, né? Essas semi-retas, elas se encontram em um único ponto, no caso aqui, ó, destacado em azul.
A partir daí, dessas duas semirretas, a gente vê que tem um espaço formado entre elas, que esse espaço formado entre elas é um ângulo. Esse ângulo eu chamei, representei pela letrinha A, que na verdade não é A, que é alfa, uma letra grega, ou seja, uma letra do alfabeto grego, tá? E coloquei mais outros pontos. Na semirreta superior, destaquei um ponto A, na semirreta inferior, destaquei o ponto B, e no ponto de encontro entre essas duas semirretas, representei pelo ponto O, que a gente vai chamar de origem ou vértice. Representações para o ângulo. O ângulo alfa, como é que eu posso representar esse ângulo? Eu posso representar por uma letra grega, nesse caso aqui o exemplo chamei de ângulo alfa. Posso representar pelo ângulo AOB, aí a gente vai construir um acordo agora, né? Que quando nós formos nos referir a ângulos, ao invés de colocar as letras, a gente procura sempre organizar essas letras em ordem alfabética. E que o vértice ele também tem que estar no meio entre os outros dois pontos das extremidades das semirretas. Como, por exemplo, ponto A, o O é o vértice e aqui o ponto B. AOB é o ângulo formado entre as duas semirretas A e B, que tem como vértice O. Ou também podemos representar simplesmente por ângulo O com acento circunflexo sobre ele, tá? Então, agora um tipo de ângulo, que são ângulos congruentes. São aqueles que têm a mesma medida de sua abertura. O símbolo de congruência, a gente vai passar a utilizar, tá? O símbolo de congruência como o sinal de igual com o tio em cima. Esse é o símbolo de congruência, ok? Continuando. Aí eu coloquei duas imagens, né? Aqui nós temos o primeiro, o ângulo AOB, tá? Destacado aqui em cinza no meio. E no da direita nós temos o ângulo CED, que eu representei também aqui no meio. O que eu posso falar a respeito desses dois ângulos? O ângulo AOB, ele é congruente, olha o símbolo de congruência aí, ao ângulo CED. O que significa dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o ângulo AOB, ele tem a mesma medida que o ângulo CED. Como, por exemplo, se eu disser para vocês que o ângulo AOB mede 60 graus, então significa dizer que o ângulo CED também mede 60 graus, ok? Como é que a gente faz para identificar a medida de um ângulo? Em se tratando de medidas, ângulo ele tem a sua unidade de medida específica. A medida de um ângulo ela é dada pela medida da sua abertura na região convexa. A unidade padrão utilizada para essa medição é o grau, tá? O grau, representado pelo esse Ozinho aqui que fica no lado direito em cima do número, escrito justamente após o número. Agora vamos entender o que é essa abertura na região convexa. Dada a figura, nós temos aí, ó, uma semirreta AO, segunda semirreta BO. Essas duas semirretas, elas se encontraram em um ponto que eu chamei de ponto O, que combinamos anteriormente que ele ia ser o quê? O nosso vértice ou origem. E aqui a gente pode destacar e identificar duas regiões. A região não convexa, que é a região que está externa, e a região convexa, que é a região interna. O ângulo ele é determinado pela distância entre as duas semirretas que estão aqui na região convexa, tá? Então, é o posicionamento da medida do ângulo. Aí vocês podem me perguntar, Ivânia, como é que a gente vai fazer para identificar a medida de um ângulo? A gente vai utilizar essa ferramenta aqui, ó, conforme vocês podem ver. Que ferramenta é essa? Quem pode me dizer? Transferidor, nosso famoso transferidor. A gente sabe que existem dois tipos de transferidor. Esse é o transferidor de meia volta, porque a gente pode observar que ele vai do zero
Aí de 10 em 10, ó, 10, 20, 30, 40, 50, até 180 graus. Esse é o transferidor de meia volta. Então, essa é a nossa ferramenta essencial para identificar a medida de um ângulo. Aqui nós temos a medida do ângulo AOB. Quanto é que ele mede? Partindo, a gente colocou o centro, posicionou o centro do transferidor justamente aqui no vértice da figura. Igualamos o ponto A, a reta AO, com o zero do transferidor. E a gente vai observar até onde é que vai encontrar no transferidor o ponto B. O ponto B ficou exatamente sobre o ângulo de quantos graus? De 120 graus. Então, nós podemos dizer que a medida do ângulo AOB é igual a 120 graus. Como é que a gente faz para representar essa informação? A gente vai representar essa informação da seguinte forma. MED, que identifica medida. AOB, que é o nosso ângulo em questão, igual a 120 graus. Olha o símbolozinho de grau aqui para vocês. Segundo exemplo. Nós temos aí o nosso segundo exemplo para identificar como é que a gente faz para calcular, para identificar, na verdade, a medida desse ângulo. Qual é o nosso ângulo em questão? Ângulo BAC. Então, a medida do ângulo BAC é igual a 30 graus. Como é que a gente faz para representar isso? Para não colocar na forma de texto, escrever matematicamente. A gente escreve MED, que identifica a medida. BAC, que é o ângulo que eu estou querendo destacar, ele mede 30 graus. Quando eu posiciono o centro do transferidor aqui no vértice, igualo a semirreta AB com o zero do transferidor, vai ver até onde no transferidor é que eu vou encontrar o vértice C, que vai ser aonde? Em 30. Então, significa dizer que essa abertura aqui, ela mede exatamente 30 graus. Ok? Agora vamos para a classificação dos ângulos. Como é que eles são classificados? Eles são classificados conforme as suas medidas. Quando é que um ângulo ele é dito agudo? Quando a sua medida, ou seja, quando a distância, o espaço formado entre as duas semirretas tiver uma medida, aliás, menor do que 90 graus. Se essa medida aqui, entre essas duas semirretas, for menor que 90 graus, eu posso perguntar que tipo de ângulo é esse? Vocês vão me informar, o ângulo é agudo. Agora, como é que eu posso identificar que o ângulo é reto? O ângulo é reto quando, nessa região interna, né, a distância entre as duas semirretas for um ângulo que a sua medida foi exatamente igual a 90 graus. Quando ela for exatamente igual a 90 graus, ele até vai nos aparecer de uma forma diferente, vai vir no formato desse quadradinho. Quando for esse quadradinho, a gente já sabe que a sua medida é exatamente igual a 90 graus. Então, o ângulo ele é dito reto. Quando é que eu posso saber que o ângulo ele é obtuso? Quando a distância entre essas duas semirretas for um ângulo em que a sua medida for maior do que 90 graus. Detalhe, uma observação. Ele vai ser obtuso quando ele for maior que 90 graus e menor do que 180 graus. Ok? Complementem aí nas anotações de vocês. O outro tipo de ângulo que nós temos é o ângulo raso. Quando é que eu sei que é um ângulo raso? Ele é também conhecido como o ângulo de meia volta. Por que um ângulo de meia volta? Porque é a metade de uma circunferência. Então, quando é uma reta total, aqui, ó, nós temos uma reta total. E esse ângulo aqui, ele vai medir exatamente quanto? 180 graus. Quando a sua medida for exatamente igual a 180 graus, a gente diz que tipo de ângulo é esse? Ângulo raso. E por último, agora nós temos o ângulo de volta completa. Então, quando é uma circunferência completa, tá?
Então, a gente diz assim, ó, uma volta completa na circunferência equivale a um ângulo de quantos graus? 360 graus. Por isso que a gente informa que esse tipo de ângulo, o nome dele é ângulo de volta completa. Então, assim, por esse momento, tá? A gente vai iniciar as nossas aulas com essa introdução ao estudo de ângulos. Eu vou colocar lá em anexo também um videozinho mostrando para vocês como é que faz para construir um ângulo utilizando o transferidor, tá? Tem lá um passo a passo bem direitinho para vocês. E aqui, com essa atividade até agora, o que a gente viu? Nós aprendemos o conceito de ângulo, sua classificação e sua construção. Então, nas próximas aulas, daremos continuidade ao estudo de ângulo com as suas medidas, na verdade. A partir da próxima aula, a gente vai entrar para medidas de ângulos. Como é que a gente faz para medir com eles, tá? Então, até a próxima aula. Que Deus